Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Glórias a Deus, Igreja Viva. É mais um momento para estarmos refletindo sobre a obra do Espírito Santo na vida de cada crente, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Crente porque todo aquele que crê no Deus Todo-Poderoso está apto para se tornar templo, se tornar habitação do Espírito Santo de Deus. Entre muitas obras, as últimas que vimos foi o poder do Espírito Santo operando com unção, com revestimento na vida daqueles que decidem ter Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que decidem ser a igreja viva do Senhor. E hoje eu quero estar compartilhando sobre a obra da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ajuda os seus filhos, suas filhas, na vida plena, numa vida cristã saudável aqui na terra, até aquele dia que nos encontremos com o Senhor. Então, Espírito Santo, Ele nos ajuda. E quando que Ele nos ajuda? O Espírito Santo nos ajuda na fraqueza e na oração. Romanos 8, 26, nós vemos claramente, e versículo 27 também, a intercessão do Espírito Santo de Deus. Diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E diz que o Espírito Santo intercede por nós de uma forma muito especial, numa comunicação em línguas celestiais diretamente com o Pai. E diz que Ele sonda os corações e por isso Ele, com a sua intercessão, com a sua assistência, Ele nos orienta para orarmos segundo a vontade de Deus. É muito sério isso, esta ajuda que recebemos. Nós precisamos estar atentos quando oramos, para orarmos no poder do Espírito Santo de Deus, e não apenas na nossa capacidade de oratória. Tem uma diferença enorme. Orar bonito e orar no poder do Espírito Santo. Se nós oramos buscando o poder do Espírito Santo, se mudarmos uma palavra, se mudarmos uma frase que não seja segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo tem a liberdade de nos redirecionar na oração correta, para que nós estejamos sempre, dada a nossa fraqueza como seres humanos, sempre recebemos esta orientação de orarmos segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Esta é a verdade. Dar liberdade ao Espírito Santo é uma firme decisão de sermos templo de Deus, de sermos habitação de Deus, sermos morada do Espírito Santo de Deus. Outra ajuda que o Espírito Santo nos dá é a vivermos como filhos de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos ser filhos de Deus, não conseguimos viver como filhos de Deus. Romanos 8, 8 a 11, nós vemos o apóstolo Paulo explicando detalhadamente sobre este relacionamento. Ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se nós dizemos ser cristãos, se dizemos ser crentes, então é claro que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Deus, não é do Senhor Jesus. Inclusive aqui cai o engano que muitos cometem, de que a pessoa pode se converter primeiro e depois receber o Espírito Santo. Não. A Bíblia toda é muito clara. Quando nós nos convertemos,
É nesse momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nesse momento que nós somos, pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, transformados em habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, igreja viva, templos do Espírito Santo de Deus. Esse texto do apóstolo Paulo, que nós estamos examinando, ele diz que o Espírito que está em nós, o Espírito humano, é vida. E se o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, então ele também vivifica o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo que em nós habita. Então nós precisamos tomar posse disso. No poder do Espírito Santo nós temos uma vida diária prática, uma vida diária funcional, pelo poder do Espírito Santo como filhos de Deus. Se eu não der liberdade ao Espírito Santo de Deus, não preparar o meu corpo, que é o templo, segundo a vontade de Deus, para que o Espírito de Deus se manifeste no templo, que é a minha vida, então o Espírito Santo não vai ter a condição mínima necessária para habitar em mim. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós precisamos estar bem atentos para que o Espírito Santo esteja sempre bem presente em nossas vidas. E como saber? Fazendo tudo segundo a vontade de Deus. Aí o próprio Espírito de Deus testifica, porque ele habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Outra ajuda que o Espírito Santo de Deus dá a nós é quanto ao nosso falar. Ele ajuda a falarmos com sabedoria do alto, com sabedoria que vem do trono de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 4, 5 e versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala da sua experiência com Deus, da sua experiência como igreja viva do Senhor. Ele fala da sua experiência como aquele que depende da obra do Espírito Santo no templo, na sua vida. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E ele continua: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o nosso falar, a nossa comunicação muda quando o Espírito de Deus tem liberdade em nós. O Espírito de Deus habitando em nós e tendo liberdade, nós falamos com sabedoria do alto. E como adquirimos essa sabedoria? Pela palavra de Deus, que é inspiração do próprio Espírito de Deus. Daí, quando nós falamos tudo conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, nós não falamos com sabedoria humana, mas falamos com a sabedoria que procede de Deus. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. E aí as coisas conferem conforme o poder de Deus, conforme a palavra de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Outra ajuda tremenda que o Espírito Santo dá para nós é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a conhecer Jesus. João 15, 26 e 27, Jesus mesmo afirma assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quando porém vier o Consolador veio conforme as promessas antigas de Deus, e continua vindo na vida de cada um que se converte ao reino de Deus. Então, quando
o Espírito Santo de Deus, o Consolador, entra na vida de uma pessoa que se converte ao reino de Deus, aí começa a acontecer uma transformação. O Espírito testifica as coisas de Deus na nossa vida. E nós também testemunhamos as coisas de Deus, as coisas do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus testemunha. O Espírito Santo de Deus deixa claro para nós, falando ao nosso entendimento pela palavra do próprio Deus, falando ao nosso entendimento de forma sobrenatural, e assim nós testemunhamos coisas poderosas do reino de Deus, coisas poderosas do nosso dia a dia como igreja viva, como templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também nos ajuda no conhecimento da verdade. Essa obra é tremenda também. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Nós viveríamos num mundo de coisas falsas, num mundo de mentiras, vamos assim dizer. Jesus afirma: tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus falando, ele dá a entender que está falando a pessoas que ainda não têm esse revestimento de poder, do poder do Espírito Santo. Mas quando vier, quando a pessoa se converte, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e ele afirma: o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele te guiará a toda a verdade. Isso é tremendo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, na condição de templos, na condição de igreja viva, o Espírito de Deus dirá tudo, dirá a nós toda a verdade, e nós estaremos entendendo claramente a vontade de Deus, a verdade da palavra de Deus para a nossa direção. Porque o Espírito de Deus, ele anuncia tudo o que agrada a Deus no nosso entendimento para que nós tenhamos a direção correta. Jesus também, ainda em João 8, 31 e 32, ele diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele dá uma condição: se permanecerdes na minha palavra. Então, é claro que se nós temos o Espírito Santo, nós permanecemos na palavra de Deus, porque sem o Espírito Santo nós não temos a condição de permanecermos fiéis na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Então, se nós permanecermos, estamos na condição de discípulos. E na condição de discípulos nós conhecemos a verdade. E conhecendo a verdade nos liberta de toda obra de engano. A verdade é libertadora. A verdade nos tira da ignorância, nos tira da escravidão que o desconhecimento causa a nós. Mas quando temos conhecimento, não caímos mais em armadilhas de engano, não caímos mais em obras de engano. E se o Filho, Jesus Cristo, nos libertar, verdadeiramente somos livres. Por quê? Porque quando nós aceitamos a libertação no nome e no sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E aí somos verdadeiramente livres. E nada mais nos escraviza. Nós servimos a Deus, servimos ao Senhor Jesus por amor. Então, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Nós precisamos crer nisso. Quando cremos assim nessa obra poderosa do Espírito Santo nos ajudando em tudo o que fazemos, aí a nossa vida muda o sentido da nossa vida, muda o sentido em tudo que fazemos, em todos os nossos pensamentos, planos e projetos, propósitos. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 4 e 5, ele afirma: a minha palavra e a minha pregação não consistiram
em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que sejam estas as nossas palavras, para que outras vidas venham a conhecer o amor de Deus, venham a vivenciar como templos do Espírito Santo, como igreja viva, outras pessoas estejam somando ao exército de Deus que marcha triunfalmente na terra, até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender como o Espírito Santo de Deus se comporta no templo, na igreja que somos nós, e como devemos nos comportar também como templo, como local onde o Espírito Santo de Deus habita. Nós já vimos que nem todo crente está cheio do Espírito Santo de Deus, mas todo crente é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Todo crente recebe unção do Espírito Santo de Deus. Então, dons é o desenvolvimento neste relacionamento. À medida que vamos ficando cheios do Espírito Santo de Deus, os dons vão sendo derramados. E a obra do Espírito Santo de Deus vai sendo ampliada na nossa vida e através da nossa vida. Eu peço a Deus que essa palavra sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a ajuda do Espírito Santo de Deus, prospere na tua vida, na nossa vida, e assim a Igreja Viva do Senhor tenha mais graça e poder diante de Deus e diante dos homens, e para que a alegria de Deus seja completa, e a nossa alegria também seja completa. Até aquele dia que nos encontraremos diante do justo juiz, o Senhor Jesus, para que estejamos eternamente com Ele, lá no céu, lá no paraíso celestial. Entenda essa palavra, e se for preciso esteja revendo as mensagens anteriores sobre o Espírito Santo, e compartilhe na família, compartilhe com amigos, compartilhe com parentes, enfim. Continue essa obra de evangelismo, continue essa obra de edificação da igreja, porque nós somos a Igreja Viva do Senhor. E o Senhor quer que nós sejamos uma multidão. A situação de receber o Espírito Santo não é só para alguns privilegiados, é para toda a humanidade, é para todo aquele que quer receber esse poder na sua vida. É uma escolha, é uma decisão. Então, quanto mais compartilharmos, mais pessoas tomarão conhecimento disso. Então, essa obra do Espírito Santo, ela é realizada através da Igreja Viva, através da minha vida, através da tua vida. E é isso que o Senhor espera de nós. E Ele ajuda, não esqueça disso, em tudo que você fizer, em tudo que eu fizer, em tudo que nós estivermos fazendo, o Espírito Santo está ali ajudando. O Espírito Santo é unção, é revestimento de poder para que a Igreja Viva do Senhor esteja manifestando o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque pessoas se colocam à disposição para entender melhor a obra do Teu Santo Espírito na Igreja Viva, Senhor. Visita, Senhor, cada um com unção de entendimento, com unção para não só colocar em prática, mas também levar este ensino a muitas outras pessoas, Senhor. E reveste a Tua Igreja, Senhor, para que Tua Igreja graciosamente esteja compartilhando as riquezas do Teu reino com muitas outras vidas, Senhor. Visita, Senhor, agora nesse momento cada vida, cada família, Senhor, com a Tua mão saradora, com a Tua mão libertadora, libertando de toda a obra do maligno, libertando de toda a enfermidade, de toda a opressão maligna, Senhor, em nome de Jesus. Sê conosco a Tua Igreja Viva, hoje e sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou